E se eu te revelasse que existe um código escondido no livro de Daniel, capaz de antecipar o destino de impérios, prever acontecimentos do nosso presente e ainda apontar sinais sobre o futuro da humanidade? Imagine segredos tão grandiosos que governantes do passado tremeram ao ouvi-los, mas que hoje continuam ecoando para quem ousa abrir os olhos espirituais. Este vídeo não é apenas mais uma reflexão bíblica. É um convite para você decifrar um enigma profético que pode mudar a forma como você enxerga o mundo, a fé e até mesmo o rumo da sua vida. Muitos leem Daniel como um livro de histórias infantis. O jovem na cova dos leões, os amigos na fornalha ardente. Mas poucos percebem que por trás dessas narrativas existe um mapa oculto, um conjunto de símbolos e números que revelam o poder de Deus sobre os reis, os povos e as eras. E mais do que isso, mostram que nada acontece por acaso, porque o céu já havia escrito cada detalhe. Prepare-se, porque nos próximos minutos você não apenas vai conhecer as visões e códigos proféticos que Daniel recebeu, mas também vai entender como eles se conectam diretamente com a nossa geração. Se você deseja clareza em meio à confusão do mundo, se quer discernir os sinais que Deus já está mostrando e fortalecer sua fé, fique comigo até o final. Antes de avançarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso não é apenas um clique. É o primeiro passo para acompanhar uma série de revelações que podem transformar a sua vida espiritual. O livro de Daniel não nasceu em tempos tranquilos. Ele foi escrito durante o exílio babilônico, quando o povo de Israel havia perdido sua terra, seu templo e sua liberdade. Imagine ser arrancado de sua casa, levado como prisioneiro para uma nação estrangeira, forçado a aprender outra língua, outra cultura, outro sistema de valores. Esse era o cenário de Daniel e de seus amigos, jovens que poderiam ter sucumbido à pressão, mas escolheram permanecer fiéis a Deus. E é nesse ambiente de dor, incerteza e pressão espiritual que surge uma das obras mais extraordinárias da Bíblia. Daniel não é apenas um livro de sobrevivência, mas um manual profético. Ele mostra como é possível manter a fé mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo. Ele revela que mesmo em meio a impérios poderosos, a mão de Deus ainda guia a história. Cada capítulo é como uma chave. De um lado, temos relatos históricos cheios de tensão, como a resistência diante da comida oferecida aos ídolos, a fornalha ardente ou a cova dos leões. Do outro, temos sonhos e visões que ultrapassam o tempo, revelando a ascensão e queda de impérios, até chegar ao reino eterno de Deus. Por isso, Daniel não deve ser lido apenas como memória do passado. Ele é um espelho para o presente e uma janela para o futuro. Ao mergulhar em suas páginas, descobrimos que há um código escondido, cuidadosamente revelado por Deus, que conecta cada detalhe da história humana ao seu plano soberano. Imagine estar no coração de Babilônia, a cidade mais poderosa da época. Torres altíssimas, jardins suspensos, templos dedicados a deuses pagãos e um rei arrogante que exigia a adoração. Esse era o ambiente em que Daniel foi lançado ainda jovem. Um lugar onde a fé em Deus parecia não ter espaço, onde tudo conspirava para apagar sua identidade espiritual. Mas aqui está o mistério. Mesmo cercado por pressões inimagináveis, Daniel permaneceu firme. Ele não se deixou corromper pelo luxo da corte, nem se intimidou pelo medo de perder a própria vida. Seu segredo? Ele havia entendido que sua fidelidade a Deus era mais preciosa do que qualquer posição ou privilégio humano. Cada escolha de Daniel escondia um código espiritual. Quando recusou a comida oferecida aos ídolos, mostrou que a pureza interior abre caminho para revelações divinas.
quando orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, mostrou que a intimidade com Deus é mais forte do que decretos humanos. Quando interpretava sonhos impossíveis, provava que o conhecimento de Deus ultrapassa qualquer sabedoria terrena. E é justamente nesse cenário hostil que o código começa a se revelar. Quanto maior a escuridão, mais clara se torna a luz de quem confia em Deus. Um dos momentos mais enigmáticos do livro de Daniel acontece quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é perturbado por um sonho que nenhum sábio da terra consegue interpretar. Uma imensa estátua composta por diferentes metais, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Enquanto todos falhavam, Daniel, guiado por Deus, trouxe a revelação. Aquela estátua não era apenas um enigma do rei, era um mapa profético da história da humanidade. Cada parte representava impérios que surgiriam e cairiam ao longo dos séculos: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e depois um período de divisão até a chegada de um reino que não seria humano, mas eterno, o reino de Deus. Esse sonho é muito mais do que uma curiosidade antiga. É a prova de que o céu tem domínio absoluto sobre a terra. Reis poderosos podem se levantar, exércitos podem conquistar, mas nenhum império dura para sempre. Apenas o reino de Deus permanece. No livro de Daniel, os números não são simples detalhes, eles são códigos espirituais. Quando o profeta estudava os escritos de Jeremias, descobriu que o exílio do povo de Israel duraria 70 anos. E foi exatamente esse tempo que se cumpriu. Mas o mistério se aprofunda quando surge a revelação das 70 semanas. Esse enigma profético, revelado pelo anjo Gabriel, não se refere apenas a dias literais, mas aponta para períodos históricos que conectam a vinda do Messias, os tempos de sofrimento do povo de Deus e até eventos ligados ao fim dos tempos. Cada número carrega uma promessa, mas também um alerta. O relógio de Deus nunca atrasa, nunca se adianta, sempre se cumpre com precisão absoluta. As visões de Daniel atravessaram os séculos. Ele descreveu bestas que simbolizavam impérios, chifres que representavam reis, e anunciou a vinda do Filho do Homem, que receberia domínio eterno. Muitas dessas profecias já se cumpriram com detalhes assombrosos, outras ainda aguardam seu tempo. O código aqui é claro. Se Daniel, vivendo em uma Babilônia hostil, pôde enxergar tão longe, nós também precisamos abrir os olhos espirituais para discernir os sinais que estão diante de nós hoje. Mas o maior segredo de Daniel não foi decifrar sonhos nem entender números. O verdadeiro código estava em sua postura, a fidelidade inabalável a Deus. Ele orava, jejuava, se mantinha puro e obediente, mesmo sob ameaça de morte. Foi essa fidelidade que abriu as portas para o sobrenatural. O código é simples. Quem permanece fiel experimenta o impossível. O mundo atual é uma nova Babilônia. Valores contrários à fé nos cercam, pressões nos empurram para longe de Deus, mas a mensagem de Daniel é viva. É possível permanecer firme em meio ao caos. Assim como ele interpretava sonhos e discernia sinais, nós também precisamos ler o tempo presente com os olhos espirituais. Quem caminha com Deus não se perde, mesmo em meio à confusão. E aqui está a grande questão. Será que você tem ignorado os sinais que Deus já colocou diante de você? Talvez seja uma oração respondida, uma porta que se fechou, um silêncio que insiste em te chamar. O problema não é Deus não falar, é muitas vezes nós não estarmos dispostos a ouvir. O código de Daniel é um convite, abrir os olhos e discernir o invisível. Daniel nos lembra que impérios caem, mas Deus reina para sempre. A história está nas mãos do Altíssimo, e isso inclui a sua história.
Hoje, você pode decidir viver como Daniel, fiel, constante em oração, confiante de que Deus governa o passado, o presente e o futuro. Ore pedindo discernimento, compartilhe esta mensagem e não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo revelações que fortalecem sua fé. Porque o maior código de Daniel é este: quem confia em Deus jamais será derrotado.